Quase toda semana eu recebo algumas perguntas quando principalmente a gente está naquele período de plantio, que é: Isabela, é melhor fazer tratamento de semente ou adicionar um produto no suco de plantio? E a minha resposta é sempre a resposta que os agrônomos adoram, que é: depende. Porque ambas podem ser muito satisfatórias ou muito problemáticas, tanto para o micro-organismo quanto para o resultado final. Agora, você faz um tratamento de semente avaliando lista de compatibilidade de produtos químicos com os biológicos, você faz tudo certo. Não deixa para plantar depois de muito tempo de tratar dessa semente. Claro, né, se não for o caso do TSI. Ou se você faz o suco, mas deixa o produto separado, né, o produto químico do produto biológico, mede o pH da calda para ver se está tudo certo. Por isso a melhor escolha é sempre aquela que você faz corretamente. Mas hoje eu quero falar com você, principalmente que faz tratamento de semente, porque tem uma novidade publicada há pouco tempo falando exatamente sobre a utilização de biológicos no TS e especificamente com uma técnica dentro desse universo que se chama biopriming. Você já ouviu falar? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do BioAgrotech, o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Eu me chamo Isabela Tavares, eu sou biotecnologista e entomologista, caso você ainda não me conheça. E hoje a gente vai entender uma lógica bem simples nesse episódio. O momento antes da semente germinar é um momento em que o micro-organismo tem a maior capacidade de colonizar essa rizosfera, essa primeira radícula que é liberada, e receber a proteção antes que o patógeno chega, de influenciar esse desenvolvimento radicular desde o zero, desde o ponto zero. E eu trouxe 2 artigos hoje pra gente comentar sobre isso, e eu vou deixar eles na descrição do episódio, assim como o link para quem quiser saber melhor sobre o curso de manejo biológico, sobre a consultoria, a mentoria e, claro, sobre o grupo VIP, que a gente está com mais de 80 profissionais aí do agro e produtores do Brasil inteiro. E lá toda terça-feira eu trago uma novidade da semana para vocês. Então, só clicar no link que está na descrição do episódio. Bom, quando a gente fala de biológicos no solo, a gente já pensa em tratamento de semente, suco de plantio, porque é o que eu sempre falo para vocês todos os episódios. Quanto mais próximo da raiz esse micro-organismo tiver, assim que a radícula começar a se desenvolver, os micro-organismos estarão ali na rizosfera, né, para colonizar e dar mais vantagem competitiva dos organismos benéficos chegarem antes dos patógenos. Antes do patógeno, antes do estresse hídrico, antes da competição por sítio de colonização, o micro-organismo ele já vai estar ali estabelecido, entendeu? Os principais micro-organismos utilizados em tratamento de semente com biológicos, eles vão incluir o quê? Bacilos, pseudomonas, tricoderma, azospirillum, o Bradyrhizobin, leguminosas, cada um com seus mecanismos diferentes, mas com um ponto em comum: a colonização precoce da rizosfera, que é muito mais eficiente quando ela começa mais cedo do que quando ela é feita, às vezes, só numa pulverização foliar mais tardia. E é dentro desse contexto que parece que é o que eu quero conversar com vocês hoje, que é o biopriming. O que é o biopriming? É uma técnica de tratamento de semente que combina 2 processos: a hidratação controlada com o Osmo Wet clássico, né, o idle priming que eles falam, com a inoculação dos micro-organismos, que é essa liberação de água mais controlada para não encharcar a semente. A diferença para o tratamento convencional de sementes é que no biopriming a semente ela fica em contato com a suspensão microbiana por um período de tempo determinado, geralmente entre 12 e 24 horas antes da semeadura. Então, nesse período, o micro-organismo ele já começa a colonizar essas estruturas da semente e se estabelecer antes da germinação. Mas antes que vocês pensem: isso é um problema, vai inchar minha semente na hora. Claramente, a gente tem que fazer um teste antes, né, pessoal? Tudo a gente tem que fazer teste antes na lavoura, vocês sabem disso. Não vai ser de uma forma despreparada, enfim, tem que tomar um certo tipo de cuidado, mas, como eu falei antes para vocês, é uma liberação de água controlada. Mas presta atenção até o fim desse episódio para eu te contar exatamente como foi documentado isso na literatura e como você pode utilizar aí na sua lavoura. Bom, esse biopriming, ele pode melhorar a germinação e o vigor das sementes, né? Porque tendem a ter uma germinação um pouco mais rápida e mais uniforme, em condições também de temperatura e umidade que a gente precisa avaliar. O micro-organismo ele vai produzir o fito-hormônio, por exemplo, o AIA, né, o ácido indolacético que a gente fala bastante aqui, que estimula o desenvolvimento inicial da raiz, a colonização precoce da rizosfera,
né? Quando a radícula ela vai emergir, ela já vai carregar esses micro-organismos que se estabeleceram ali. Isso vai facilitar, obviamente, a rizosfera com esse crescimento radicular junto com os micro-organismos. Terceiro, a ativação de genes de defesa. Várias pesquisas mostram que o biopriming ele ajuda na expressão de genes relacionados à resistência sistêmica, ainda na fase de plântula, antes mesmo desse primeiro contato aí com o patógeno, no caso, por exemplo, tricoderma, que a gente usa muito para isso. O efeito sobre a CCD-aminase e etileno. Que é isso? Os bacilos pseudomonas, que têm atividade com a CCD-aminase, quando elas são aplicadas via biopriming, né, elas vão reduzir a produção de etileno pela planta mais jovem. Isso vai traduzir no maior comprimento de raiz, melhor estabelecimento e melhores condições a estresses gerais, né, fatores bióticos e abióticos aí. Quais micro-organismos eles são usados? Bacilos são os mais utilizados comercialmente em tratamento de sementes. Eles vão produzir lipopeptídeos, antifúngicos, que vão competir com os patógenos por sítios de colonização específicos ali no solo ou próximos à raiz, e vão induzir a resistência sistêmica da planta. Pseudomonas, que é um excelente produtor de sideróforos, né, que eles vão capturar esse ferro disponível e vão privar os patógenos desses nutrientes. A síntese de AIA, né, a solubilização de fosfato. No biopriming, ele tem mostrado vários resultados de condução também de estresse salino e estresse hídrico, que pode ser muito interessante pra gente, né? O tricoderma, que é um fungo de crescimento mais rápido, né, e é muito eficiente na colonização, principalmente dessa radícula precoce, né, esse crescimento radicular. No tratamento de semente, ele vai atuar principalmente no controle de patógenos do solo. A gente já sabe disso, Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotinia, enfim. Azospirillum brasilense, que a gente dá uma ênfase maior aqui no Azospirillum nesse tratamento de semente, porque ele vai ajudar muito nessa arquitetura de raiz. Vai produzir fito-hormônio, ajudar na fixação de nitrogênio. Tá, Isabela, mas o que isso vai mudar na prática? Eu já faço isso na lavoura. No tratamento convencional, você aplica o biológico diretamente sobre a semente seca, logo antes do plantio, às vezes até junto com fungicida, inseticida, e a janela de contato ela é muito curta, entendeu? No biopriming, você hidrata a semente com a suspensão microbiana por algumas horas antes de plantar. O micro-organismo tem tempo de se fixar antes, principalmente antes dos químicos, e vai começar seus processos metabólicos antes da germinação. E aí o desafio prático aqui, na verdade, é a logística, né? Para hidratar essa semente, para ser plantado em um período específico, e elas não podem ficar armazenadas muito tempo depois da hidratação, porque isso vai exigir um planejamento aí operacional, e a gente sabe que em muitas fazendas a gente não tem esse tempo. Mas se você tem uma propriedade pequena, horticultura intensiva, operações onde você tem um controle maior ali, o biopriming entrega bastante resultado. Até para você que tem áreas grandes, comece a refletir sobre isso, a colocar o biológico primeiro e deixar algumas horas. E essa é justamente a dica da semana para vocês. A compatibilidade com químico é o ponto crítico que eu preciso falar aqui para vocês, como por exemplo, fungicida com princípio ativo de triazol, estrubirulina, carboxamida, que tem uma ação sistêmica bem ampla, elas podem comprometer essa mistura ali com a viabilidade dos micro-organismos no biopriming. Mas isso não significa que o tratamento biológico e químico eles são incompatíveis. Significa que você precisa olhar a tabela de compatibilidade do seu parceiro de biológico e entender se realmente tem essa mistura, se eu posso fazer essa mistura junto. E pensando nisso, a gente tem como bônus, lá no curso de manejo biológico, eu deixo uma lista de compatibilidade com os principais gêneros e os cuidados que vocês têm que ter com os principais produtos químicos de mercado. Clica no link que eu vou deixar na descrição do episódio e dá uma conferida lá no curso que vocês vão gostar. E assim, gente, eu fico realmente muito assustada com tantas perguntas que eu recebo sobre mistura de produto. Eu sei que muitas empresas têm essas tabelas de compatibilidade, mas assim, não deixe de pedir para o seu parceiro de biológico. Comprou o produto? Entre em contato com o seu parceiro, já que às vezes vocês não têm um contato tão direto, e pede essa tabela de compatibilidade. Por isso, justamente que eu compilei, né, esses dados, principalmente tricoderma, bacilos, BT, baculovírus, para dar esse auxílio para vocês, esse norte que muitas vezes vocês não têm desse parceiro de biológico, né, infelizmente. E se você não segue a gente no nosso Instagram, é @bioagrotech.podcast, no TikTok também. A gente tá com mais de 3 mil seguidores, eu sei que alguns que estão chegando por aí mais novos vieram do TikTok, fico muito feliz, sejam muito bem-vindos ao Bioagrotech. Por fim, pessoal, para resumir esse episódio é mais curtinho, é mais para vocês terem essa ciência do biopriming. O momento antes da germinação é a janela mais crítica e menos explorada da utilização de biológicos. E o biopriming ele vai ajudar a potencializar esse momento, porque ele vai combinar
a hidratação controlada da semente, da inoculação microbiana, dando ao micro-organismo tempo de se estabelecer antes da germinação, entendeu? Bacilos, pseudomonas, tricodermas, azospirilo são os principais micro-organismos usados nessa estratégia e cada um, claramente, com seu mecanismo, seu objetivo distinto. E a compatibilidade de químicos é um dos gargalos operacionais que a gente mais tem problema, que precisa ser gerenciado ali naquele momento, ou feito o teste antes, né? Muito melhor. O biológico, ele bem aplicado na semente, é o biológico que chega primeiro. E quem chega primeiro, claramente, coloniza. Por isso, pessoal, façam um teste na área de vocês, entendam como é que isso realmente funciona, se funciona para vocês, porque é algo que pode auxiliar e muito na nossa resposta lá na frente, que a gente só tem um momento de colocar o biológico na semente. Ou tratamento de semente ou suco de plantio. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui a sua dúvida nos comentários, se você está no YouTube, no Spotify, no Amazon Music, no Deezer ou no Apple Podcasts. Se você já tem experiência com biopriming, conta pra gente aqui também, porque eu quero que o podcast seja um ambiente de troca pra gente compartilhar. Manda pra aquele amigo que precisa entender melhor sobre esse tratamento de semente do biopriming. E nesse link que eu vou deixar também aqui, tá nosso WhatsApp, entre em contato com a gente por lá, qualquer dúvida, a gente tá sempre à disposição. Te espero quarta-feira às 6 da manhã. Até mais!